Voltamos a falar dos arquivos liberados pelo governo que tratam de aparições e OVNIs, objetos voadores não identificados. Os ufólogos recebem com reservas a abertura dos arquivos. Para eles, muita coisa misteriosamente ficou de fora. Fogueira, noite de estrelas, silêncio. Os principais ufólogos brasileiros esperaram durante 30 anos por um momento como esse. A chance de questionar, cara a cara, o homem que controlava os arquivos da aeronáutica brasileira. Esse é o momento. Brigadeiro, através dessa campanha que nós estamos movendo, para pedir para que o governo reconheça o fenômeno dos discos voadores, nós já obtivemos algumas centenas de páginas de documentos. Entre eles esse, que é do Ministério da Aeronáutica, produzido em 1986, em que se conclui que discos voadores ou objetos, chamados nesse documento de fenômenos, perseguidos sobre São Paulo, eram sólidos e estavam sob controle inteligente. Havendo essa admissão por parte dos militares, há alguma chance de que o governo brasileiro, algum dia, talvez na próxima administração, reconheça a materialidade do fenômeno UFO e de que nós estamos sendo visitados por outras espécies inteligentes? A palavra sólido não significa inteligente. E a palavra inteligente não significa necessariamente sólido. O que está escrito no documento é que os objetos eram sólidos e aparentemente conduzidos por entidades inteligentes. Exato. Os objetos não eram inteligentes, eram conduzidos por... Sim, exatamente. Tá. Não, é bem diferente as coisas, conceitos bem diferentes. Todo objeto capturado por um radar, em princípio, é sólido. O radar não faz captação de fantasmas. O fato de se desviar de um avião voando a velocidade supersônica leva a entender uma manobra inteligente. E o documento só quis dizer isso. Agora, se é extraterrestre, de onde veio essa inteligência, o documento não faz nenhuma referência a isso. O senhor acredita que toda essa documentação gerada pelos militares brasileiros possa estimular o governo a vir admitir que nós estamos sendo visitados por outras espécies? Eu considero uma coisa profundamente arriscada um governo, seja ele qual for, afirmar peremptoriamente que o seu país está sendo visitado por extraterrestres. Eu acho muito mais prudente, muito mais sensato, muito mais sólido e muito mais inteligente que ele diga que o seu país está sendo sobrevoado por objetos que ele não tem competência para identificar. E apelar à ciência do mundo, rezar para que a ciência do mundo pesquise, vá a fundo nisso e descubra a origem dessas coisas. Eu gostaria de saber o seguinte, para vocês ufólogos, o que é que a aeronáutica está escondendo que poderia dizer? Eu acredito que a aeronáutica só liberou até agora uma pequeníssima porcentagem dos documentos que ela produziu. Não estamos falando ainda do Exército e nem da Marinha. Continua ocultando? Continua ocultando. Sabe de muito mais do que está revelando? Eu acho que sabe muito mais do que está revelando. Agora, talvez... Isso acontece? Brigadeiro. Eu digo que, com certeza absoluta, que após a campanha, da qual eu colaborei, dentro das minhas possibilidades, a aeronáutica liberou tudo que foi possível. Okay? Agora, documentos estão espalhados pelo país inteiro, foram concentrados numa determinada época no Condab. Foi um esforço muito grande para concentrar esses documentos. Houve o máximo de apoio possível da aeronáutica aos ufólogos. Documentos foram entregues no momento oportuno. Tudo que foi possível se fazer foi feito. O episódio mais emblemático da história da ufologia brasileira foi o caso Varginha. Cidade de Varginha, sul de Minas Gerais.
Às 8 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 1996, o Corpo de Bombeiros recebia uma chamada telefônica anônima. A pessoa do outro lado da linha relatava que tinha avistado uma estranha criatura em um parque da cidade. Liliane, Valquíria e Kátia foram as 3 meninas que avistaram a criatura. As 3 garotas, visivelmente abaladas emocionalmente, reafirmaram o relato diversas vezes. Segundo descrição dos bombeiros ao chegarem ao local, eles viram um ser de 1,5 metro de altura, com olhos vermelhos e pele marrom. As testemunhas disseram que a criatura possuía 3 protuberâncias na testa e uma pequena abertura em seu rosto parecida com uma boca. Disseram também que produzia um estranho som semelhante ao zumbido de abelhas e parecia estar ferida. A criatura foi colocada numa caixa e entregue aos militares. A partir daí, o incidente foi abafado. O caso Varginha não faz parte dos documentos divulgados. Ainda hoje é considerado ultra secreto pelas Forças Armadas. O que o senhor sabe sobre o caso do ET de Varginha? Nada. Por quê? Porque a Força Aérea não teve nenhuma participação naquilo. Mas nos meios militares essa informação circulava. A Força Aérea não tomou conhecimento daquilo. Eu, por exemplo, tomei conhecimento pela imprensa. Aquilo afetou a polícia local de Minas Gerais, da região dali do sul de Minas, e o Exército Brasileiro. Chegou ao seu conhecimento que um policial militar teria morrido por ter entrado em contato com um ser extraterrestre? Soube disso pelos ufólogos. Oficialmente, o senhor nunca chegou a essa informação? Os ufólogos estão convencidos de que o governo esconde o jogo quando o assunto é ufologia. Os traficantes usam a ufologia para fazer determinadas coisas. E são assuntos muito delicados e tal. Mas, aparentemente, os ufólogos não entenderam isso e continuam obcecados por certas ideias. E, com isso, eles não colaboram nem com eles mesmos, nem com a própria ufologia. É que eles estão sedentos por informações, né? Estão sedentos por... Quem não está sedento por informações, Cabrinho? Me diz um único ser humano inteligente que não é sedento por informações. Eu sou sedento por informações. Muitas informações. E você, como jornalista, deve ser muito mais do que eu. Continua achando que a aeronáutica está escondendo o jogo? Eu não diria escondendo o jogo, mas as informações mais contundentes documentando a presença desses objetos no nosso espaço aéreo certamente estão ainda sendo retidas. O que nos interessa são os dados ufológicos dessas ocorrências. Elas são muitas, elas são inúmeras em todo o Brasil. E esses dados você está convencido que estão sendo omitidos? Eu não tenho a menor dúvida. E eu até compreendo por quê. Com que finalidade? Para não Porque causar pânico? Para eu quê? acredito que os próprios militares ainda não têm todas as informações que desejam. Eles não têm todas as respostas, como os ufólogos não têm. Ainda nesta edição, um ET entra em contato com os ufólogos do Projeto Portal. É o que eles garantem. A frequência do vídeo somente para a câmera. Você não chega quase nada.